Entrada dos participantes. Parte 2. Antes da entrada dos participantes, todos os colaboradores devem estar com as mãos higienizadas e já devem ter realizado a primeira troca de máscara às 11h30. Os portões dos locais de prova são abertos às 12 horas, horário de Brasília. Os fiscais volantes precisam estar a postos para auxiliar os participantes a encontrarem suas salas e, se preciso, levá-los à coordenação, como no caso de participantes sem máscara, mantendo sempre o distanciamento de 2 metros. Ao longo da aplicação, facilitam o contato entre chefes de sala, aplicadores e coordenador de local. Fazem a vistoria eletrônica com o detector de metais nos acompanhantes autorizados antes de entrarem na sala reservada para eles e auxiliam o assistente para que todos os participantes estejam dentro de sala até às 13 horas, horário em que os portões são fechados. Mas antes, lembramos que uma fiscal volante do sexo feminino atuará na sala de acompanhante autorizado e assim deverá recepcionar os acompanhantes na porta da sala reservada, entregar a eles o envelope porta-objetos, orientá-los a guardarem todos os itens não permitidos, inclusive o celular desligado, e borrifar as mãos com o álcool em gel antes de entrarem na sala. Ressaltar que o envelope só deve ser aberto fora do local de provas. Informar aos acompanhantes que eles deverão cumprir as mesmas regras do edital, inclusive passar pela revista eletrônica. Informar ao acompanhante de participante lactante que ele ficará com o bebê durante todo o período de prova e que a amamentação também será nessa sala. E, por fim, alertar todos os acompanhantes autorizados e as lactantes que é proibido conversar dentro da sala. Identificação dos participantes. Para entrarem nas salas de prova, os participantes têm que se identificar. O aplicador é o responsável pela identificação. Ele fica sentado do lado de fora da sala, com a lista de presença, o manual, os envelopes porta-objetos e o frasco de álcool em gel em mãos. A primeira coisa que o aplicador faz é orientar o participante a ir ao banheiro, para em seguida realizar sua identificação. Assim que o participante entrega seu documento, o aplicador deve: Passo 1. Comparar nome completo e data de nascimento com os dados que constam na lista de presença. Passo 2. Verificar se o documento é oficial, original e com foto. E a foto com a fisionomia do participante, pedindo que ele permaneça a uma distância segura, retire a máscara pelo elástico e a coloque de volta logo após a verificação. Atenção! A lista de presença não é assinada nesse momento. Todos os documentos permitidos no Enem estão listados no manual. São eles: cédulas de identidade, RG, expedidas por secretarias de segurança pública, Forças Armadas, Polícia Militar e Polícia Federal. Identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive aqueles reconhecidos como refugiados. Carteira de Registro Nacional Migratório. Documento provisório de Registro Nacional Migratório. Identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes, que por lei tenham validade como documento de identidade. Carteira de Trabalho e Previdência Social emitida após 27 de janeiro de 1997. Passaporte. Carteira Nacional de Habilitação, CNH, com fotografia. E atenção para mais uma novidade de 2020. Não serão aceitos como documento de identificação: certificado de dispensa de incorporação, certificado de reservista, identidade funcional, seja de empresas privadas, servidores públicos ou de poderes executivo, legislativo e judiciário. Outras regras importantes são: documentos permitidos vencidos são aceitos e, nesse caso, o participante não precisa ir à coordenação. O participante não é obrigado a apresentar o cartão de confirmação de inscrição. Atenção! A foto infantil que permita o reconhecimento do participante é válida e ele não precisa ser levado à coordenação. Agora, vamos ver as situações em que o participante deve ser levado à coordenação pelo fiscal volante. Quando apresentar cópias autenticadas de documentos ou documentos de identificação digitais de forma eletrônica. Se estiver portando um objeto religioso, pois ele deverá ser vistoriado por meio de detector de metais, sem ser tocado.
Quando apresentar determinação judicial, participação condicional ou boletim de ocorrência, inclusive digital ao seu protocolo. Quando acontecer qualquer outro tipo de problema na identificação, como o participante estar sem documento, com documento não permitido, danificado ou que gere qualquer dúvida, inclusive sobre sua fisionomia. Mas lembre-se, o aplicador deve sempre perguntar ao participante se ele tem outro documento válido antes de encaminhá-lo à coordenação. Também deve ser encaminhado à coordenação o participante que estiver sem máscara, o participante que apresente qualquer doença infecto-contagiosa, o participante armado. E para finalizar, uma novidade: os participantes com aparelhos de monitoramento, como tornozeleira eletrônica, também devem ser encaminhados para a coordenação e farão prova na sala extra. E vale sempre lembrar, somente o coordenador do local pode impedir um participante de realizar a prova. E sempre que o participante for encaminhado à coordenação, ele deve estar acompanhado pelo assistente ou por um fiscal volante, tanto na ida como na volta. O distanciamento de 2 metros deve ser respeitado nos trajetos e dentro da coordenação. Participantes travestis ou transexuais. Na identificação de participantes travestis ou transexuais, é importante atentar para 2 situações. O participante que teve solicitação de tratamento pelo nome social deferida não deve ser encaminhado à coordenação, mesmo que a sua fisionomia seja diferente da foto do documento de identificação. Nesse caso, deverá ser chamado pelo nome social, que é o primeiro nome que aparece na lista de presença e no cartão resposta. Mas se o participante não fez a solicitação de tratamento pelo nome social ou teve solicitação indeferida, deve ser encaminhado à coordenação para fazer a identificação especial. Ele será chamado pelo nome civil. E atenção! Em qualquer um dos casos, o participante terá direito a escolher o tipo de banheiro que quer usar. Tudo certo com a identificação? Vamos voltar ao aplicador, que conferiu tudo direitinho e agora deve perguntar se o participante possui máscara reserva e frasco de álcool em gel. Se ele tiver, precisa informar que esses itens deverão ficar sobre a carteira. Sabemos que certas situações podem gerar dúvidas, então vamos treinar um pouco? Vamos apresentar situações que podem acontecer na identificação e vocês terão até 5 segundos para responder o que fariam em cada caso. Situação 1. A participante Maria Aparecida Gomes compareceu ao local de prova armada e com porte de arma. O aplicador deve: A. Encaminhar a participante para a coordenação. B. Verificar o documento de porte e continuar o procedimento de identificação. Vocês têm 10 segundos para responder. A resposta certa é a letra A. Qualquer participante armado deve ser encaminhado à coordenação. Se estiver tudo certo com o porte, o participante fará a prova em uma sala extra. Situação 2. Jonas de Castro levou seu crachá do Tribunal de Justiça. O aplicador, depois de confirmar que Jonas não tinha outro documento, disse que ele teria que ir à coordenação, pois o documento não é aceito. Jonas argumentou que sua irmã havia feito o exame no ano passado usando o seu crachá de servidora pública sem problemas. O aplicador deve: A. Pedir desculpa e continuar com o procedimento de identificação. B. Encaminhar o participante à coordenação. Vocês têm 10 segundos para responder. A resposta certa é a letra B. Essa é uma novidade deste ano. Identidades funcionais de servidores públicos não são mais aceitas como documento para identificação no Enem, assim como as de funcionários da rede privada, que já não eram aceitas. Nenhum tipo de crachá será aceito. O coordenador deve explicar isso ao participante e reforçar que essa informação está no edital. Situação 3. Mário Carvalho mostrou seu certificado de reservista na hora da identificação, mesmo documento que usou no ano passado quando também fez o exame. O aplicador deve: A. Encaminhar o participante à coordenação. B. Continuar com o procedimento de identificação. Vocês têm 10 segundos para responder.
A resposta certa é a letra A. Essa é outra novidade deste ano. O certificado de reservista não é mais aceito como documento para identificação no Enem. Envelope porta-objetos. Esperamos que tenham se saído bem na atividade. Vamos continuar considerando que deu tudo certo com a identificação do participante. Nesse caso, o aplicador entrega a ele o envelope porta-objetos e o orienta a guardar os itens que são proibidos em sala dentro do envelope. A primeira coisa que o participante tem que fazer é identificá-lo. Depois, precisa desativar sons e alarmes de celulares, relógios ou qualquer objeto eletrônico e desligá-los, retirando a bateria se possível. É fundamental alertar o participante que ele será eliminado no caso de emissão de som. Em seguida, ele deve guardar os demais objetos não permitidos no envelope porta-objetos. A próxima etapa é perguntar se o participante precisa de assinatura na declaração de comparecimento. O próprio participante deve levá-la impressa nos 2 dias de prova e a declaração do primeiro dia não pode ser assinada no segundo dia. Em seguida, o participante deve guardá-la no envelope porta-objetos. Do lado de fora do envelope só é permitido ficar documento de identificação, caneta preta de material transparente e máscara reserva, além do frasco de álcool em gel e do lanche, que não precisam estar em embalagem transparente. Feito isso, o participante deve lacrar o envelope antes de entrar na sala. O aplicador checa visualmente se o envelope está lacrado e orienta o participante a guardar debaixo da carteira bolsas e mochilas, além do envelope porta-objetos, que só pode ser aberto fora do local de aplicação. Pronto! Agora o aplicador borrifa álcool em gel nas mãos do participante e permite que ele entre na sala, avisando que se dirija à mesa do chefe de sala. Atenção! Será permitido o uso de luvas descartáveis pelo participante. O aplicador deve informá-lo que durante as provas, as luvas serão vistoriadas por meio de detector de metais. Após cada identificação, o aplicador deve higienizar as mãos. Agora é com o chefe de sala. Ele recebe o participante e realiza alguns procedimentos. No caso de participante que apresentou BO, faz o registro do fato no campo 5 da ata de sala. Verifica visualmente se o participante identificou e lacrou o envelope porta-objetos. Pede ao participante para verificar se esqueceu de guardar algum item não permitido. Se algo ficou de fora, o chefe de sala entrega novo envelope porta-objetos e pede que guarde imediatamente, borrifando álcool em gel nas mãos do participante em seguida. Ele também avisa que, a partir daquele momento, o participante será eliminado caso tenha deixado algum objeto de fora ou caso seu telefone emita qualquer tipo de som. Por último, o chefe de sala orienta o participante a escolher qualquer carteira e a manter o envelope porta-objetos debaixo dela durante toda a prova. Caso o participante solicite carteira para canhoto ou para obeso, o coordenador de local deve ser comunicado para que seja providenciado. No segundo dia de aplicação, antes de orientar o participante a se sentar, o chefe de sala deve entregar a ele a folha de rascunho. Ida ao banheiro. Caso os participantes solicitem ida ao banheiro, o chefe de sala tem que levar em conta se os portões do local de prova estão abertos ou fechados para saber como agir. Antes de explicar essa diferença, mostraremos uma situação e vocês terão 10 segundos para responder as 2 perguntas feitas. Esse é o Carlos. Ele já está dentro da sala e são 12 horas e 50 minutos. Ou seja, os portões ainda estão abertos. Ele quer ir ao banheiro. Pergunta 1. O fiscal volante deve acompanhá-lo? Respondam sim ou não. Vocês têm 10 segundos para responder. Acertou quem respondeu não. Vamos a mais uma pergunta. Pergunta 2. Carlos deve levar o documento para realizar nova identificação? Respondam sim ou não. Vocês têm 10 segundos para responder. Acertou quem respondeu sim. Vamos entender as regras. Se os portões ainda estiverem abertos,
O participante pode ir ao banheiro desacompanhado e tem que levar o documento, pois passará por nova identificação na volta à sala. Se os portões já estiverem fechados, o fiscal volante tem que ir junto com o participante e ele não precisa levar documento, já que não terá que fazer a identificação novamente quando voltar. Nos 2 casos, ele terá que deixar o envelope porta-objetos debaixo da carteira e higienizar as mãos ao retornar antes de entrar na sala. Pessoal, agora vamos conhecer a história de 2 participantes prejudicados por erros no momento da identificação no Enem 2019. Que absurdo! Eu cheguei para fazer a prova com a minha carteirinha do Corém, Conselho Regional de Enfermagem. O rapaz que fica na porta disse que não era um documento permitido e pediu ao fiscal para me levar à coordenação. Lá, o coordenador pediu para ver minha carteirinha e confirmou que eu não poderia fazer a prova com aquele documento. Eu disse que tinha consultado o edital e que a carteira de conselho de classe estava na lista como permitido. Mas ele simplesmente disse que se eu não tinha outro documento, que eu deveria sair do local de prova. Me desesperei e liguei para o meu pai, que tem dificuldade de locomoção, para me levar outro documento. Mas ele não conseguiu chegar a tempo e eu perdi a prova. Com muita revolta e indignação, peço a reaplicação do exame, que fui impedida de fazer indevidamente. Como já tinha feito o Enem no ano anterior, sabia que não precisava levar a confirmação da inscrição e só gravei o número da sala, porque o local era o mesmo. Ao me identificar na porta da sala, o aplicador disse que meu nome não estava na lista e pediu para eu sair da fila. Perguntei se poderia verificar com outra pessoa, mas ele simplesmente disse que se não estava na lista, minha prova não era ali e que eu deveria deixar o local para não atrapalhar a identificação dos outros participantes. Fiquei atordoado e acabei voltando para casa. Peguei meu cartão e confirmei. O local estava certo. Por um erro grotesco que me impediu de fazer o exame, peço que reapliquem minha prova para não ser mais prejudicado do que eu já fui. Um erro atrás do outro, assim não pode ser, coordenador e aplicador. É difícil de entender, carteira de conselho de classe, claro que é para aceitar. E na dúvida, irmão, é só o manual consultar. Consulte o manual. Consulte o manual. Consulte o manual. Consulte o manual. Vamos fazer nossa segunda pausa no vídeo para lermos no manual o item Entrada dos participantes.